Olá, hoje é sexta-feira e o Conexão já está no ar. No programa de hoje a gente vai falar sobre os 20 anos do motim no Presídio Central em Porto Alegre. Vamos receber o secretário de Segurança Pública, Ayrton Michels, para falar sobre a situação das casas prisionais gaúchas. Tem também as informações do dia, trânsito, uma reportagem especial sobre o rock e ainda o som da banda Brazuca. Fique aí, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. A gente começa com uma boa notícia. O número de acidentes de trânsito em Porto Alegre diminuiu. É isso, Perdigão? Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite a todos. Isso mesmo, Dani. Foram quase 19% menos acidentes nos primeiros 6 meses de 2014, em relação ao mesmo período do ano passado. As ocorrências com moto caíram mais de 12% no primeiro semestre. E olha que esse ano o número de veículos nas ruas cresceu, né, Dani? Foram 12 mil novos emplacamentos. Que bom que diminuiu aí o número de acidentes, né? Isso é realmente uma notícia muito boa. É verdade. Bom, você pode participar aqui do Conexão, faça contato em facebook.com/Ubra TV Cultura. Se você não tem Facebook, mande uma mensagem de texto para 5192823806. A gente tem imagens de trânsito, Dani. Vamos dar uma olhadinha no trânsito em Porto Alegre. A gente tem imagens do site Vejo ao vivo. Agora deu uma trancadinha. Vamos dar uma atualizada aqui. Mas já a gente olha. A gente estava tentando conferir aqui as imagens da Avenida... caiu nossa internet aqui. Já a gente olha. Mas olha só, Perdigão, domingo é o Dia Mundial do Rock. Você aí de casa sabe como surgiu este estilo musical tão marcante? Foi lá nos Estados Unidos entre as décadas de 40 e 50. Antes dominada pelos homens, agora a batida do rock também conquista as mulheres. É verdade. Que bom, é o que você vai ver agora. O estilo musical nasceu nos Estados Unidos com raízes na música country e no blues entre as décadas de 40 e 50. O rock and roll começa a ganhar força com a consolidação de nomes como Chuck Berry, Elvis Presley e Jerry Lee Lewis entre os jovens americanos do pós-guerra. Pela primeira vez, acho que o jovem americano, sim, se via representado, né, por uma cultura própria dele, né? Eu acho que basicamente começou por aí, nos anos 60 teve aquela explosão psicodélica, aquela geração, enfim, que lutava pelas liberdades civis, pelos direitos civis dos negros, contra a guerra do Vietnã, enfim, foi uma explosão de vanguardas na arte, seja no cinema, seja, enfim. Comemorado desde 1985, o Dia do Rock completa 29 anos no dia 13 de julho, para relembrar o evento Live Aid para arrecadar fundos para a Etiópia. A presença masculina sempre foi predominante no estilo musical, mas com o passar dos anos e com a popularização do rock, isso ficou no passado. A voz feminina está cada vez mais enraizada na música, influenciando gerações. Eu acho que a mulher no rock ela traz uma sensualidade e eu acho que a voz feminina alcança os tons agudos com uma certa facilidade, né? O Van Halen, por exemplo, era para ter uma vocalista mulher, acabou entrando o Sammy Hagar quando saiu o David Lee Roth, né? Eu acho que a mulher, além dessa sensualidade, ela traz esse tom, né? Que consegue alcançar essa transgressão de chegar na nota lá máxima, né? Porque a voz já é mais aguda. E é bonito de ver, né? Visualmente é legal ver uma mina tocando uma guitarra, tocando um baixo, cantando ou tocando batera, teclado. É legal, eu acho legal. O Rio Grande do Sul se destaca por manter vivas as tradições do rock dos anos 60 e 70. O rock gaúcho, ele é muito tradicional, assim. É difícil tu ver aqui uma banda com esse caráter assim mais
moderno, mais... enfim, teve o The Fala lá nos anos 80 e tal, teve uma que outra. Mas, no geral, são bandas que lembram muito o rock de garagem dos anos 60. Ismália é uma cantora gaúcha com 16 anos de carreira e desde os 4 anos se identificava com a música e com o rock. Minha mãe ouvia Beatles, meu pai ouvia Elis Regina, minha mãe é fã da Elis Regina também, os dois, Beatles e Elis Regina muito, assim. E eu tenho um irmão mais velho que ouvia muito Led Zeppelin, Iron Maiden, então lembro de eu com 4 anos de idade pedindo para dublar Rita Lee, Lança Perfume em casa, pedia um lápis ou uma caneta para fazer de microfone, já tinha a ideia que tinha que ter um microfone, né? Então, cara, desde muito criança mesmo, assim, nasci ouvindo rock and roll. O rock vai além de um gênero musical, faz parte da história e da vida das pessoas. O rock, para mim, representa um estilo de vida, representa um comprometimento que vai muito além da música e da letra, mas é realmente uma ideologia de liberdade. O rock é descabelado, o rock às vezes é gritado, é sentimental e é uma coisa muito séria, é um estilo muito amplo. Para mim é um estilo de vida. Cada passo faço minha trajetória. Ando pelas ruas, lembro nossa história. Isso prova que eu não sou vingativa, mas não quero repetir os erros que cometi na vida. Nunca mais. Bacana, né? O rock tem um estilo inigualável. E a gente pode até já apresentar os nossos convidados de hoje, a banda Brazuca, a Juliana e o Mano Zé. Mano Zé, obrigada pela presença aqui no Conexão. Vocês estão preparados para o Dia Mundial do Rock já? A gente já tá calejado já. O rock nunca morre, né? Ele só dá uma descansada. E se renova. E se renova. Que maravilha. Vamos dar uma olhada no trânsito, a gente já conversa mais um pouquinho. Bom, nós tínhamos prometido em voltar com o trânsito em Porto Alegre, agora já está funcionando o site Vejo ao Vivo. Você confere na sua televisão imagens da Avenida Farrapos, no centro de Porto Alegre, quase na esquina ali da Barros Cassal. A gente pode ver um fluxo de veículos normal para o horário, sem congestionamento, sem tranqueira e sem nenhum acidente ali naquela região, né, Dani? Tá fluindo bem, né? Tá bem tranquilo. Então, na Avenida Farrapos, quase esquina com a Barros Cassal. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que os brasileiros cobram, mas não olham para o próprio rabo, com perdão da palavra. Ou seja, criticam políticos corruptos, mas não cumprem leis simples, como não parar sobre a faixa de segurança. A faixa de pedestre está do lado, mas alguns preferem correr riscos. Só o finalzinho eu passei fora da faixa. E não dá para dizer que alguém jogou lixo na calçada por falta de lixeira. O brasileiro é folgado, infelizmente é folgado. Vender e comprar produtos piratas é crime, mas o comércio de mercadoria falsificada é livre em pleno centro de São Paulo. O brasileiro é fogo, para poder conseguir mais em conta e tal. São muitos os exemplos de quem não respeita a lei. Agem da mesma forma aqueles que incomodam os vizinhos com barulho e dirigem depois de beber. Ele sabe o que está errado, mas ele geralmente pratica esses erros, sim. Numa pesquisa que avalia o respeito às leis, os brasileiros tiraram nota 6,5 no primeiro trimestre deste ano. No mesmo período do ano passado, a nota foi 7,3, na escala que vai de 0 a 10. 8 em cada 10 entrevistados afirmaram que é fácil desobedecer às leis no Brasil e que sempre que é possível, as pessoas optam pelo famoso jeitinho. Mais da metade vê poucas razões para seguir a lei no país. Quando a pessoa é perguntada se ela acha errado comprar um CD pirata, ela diz que sim, mas ela vai lá e compra, né? Então, isso demonstra que nós temos uma relação razoavelmente hipócrita com o modo pelo qual nós agimos. Segundo os pesquisadores, as pessoas não acreditam nas instituições e contam com a impunidade. A maioria também não se importa com a opinião dos outros, porque acredita que eles também não respeitam as leis.
numa sociedade, qualquer que ela seja, eu ajo corretamente quando eu experimento que os outros agem corretamente comigo, né? Há uma reciprocidade. Não adianta não dar exemplo para os filhos e cobrá-los para que eles sigam regras, ou cobrar dos governantes para que eles sigam regras e não praticar no seu dia a dia, né? Coisa simples como parar na faixa, né? Vamos de música? Vamos de música. Juliana e Mano Zé, como é que começou a história de vocês? Quais são as principais influências de vocês? Quando vocês sobem no palco, vocês querem passar que mensagem para as pessoas? Diversão? Bah, cara. Primeiramente, né? Primeiramente, a gente tem que passar aquela diversão. Acho que o pessoal que sai na noite, tu quer curtir música boa, né? Junto com a diversão. Junto com a gurizada. Então é isso aí. A gente chega, a gente tenta fazer um repertório sempre dançante, mas também a gente gosta de apresentar aquelas músicas que marcaram, assim, que o pessoal chegar e curtir também. Né? Não adianta tu chegar só a dançar, né? E as pessoas pedem músicas pra vocês? Muitas vezes. Quais são as mais pedidas, assim, as top? As antigas ou as mais atuais? É muito mesclado. Sério? Porque a gente faz muito assim, músicas que marcam muito o passado e músicas até hoje que são as top. Então, rola muito assim, o pessoal pede Rolling Stones, daqui a pouco pede Bruno Mars, que é de agora. Sim. E vai aos extremos, na verdade, né? Então, é muito vocês têm que estar muito preparados, né? A Brazuca, ela tem uma característica que a gente... Todo mundo, qual é o estilo de vocês? Cara, a gente vem das influências do rock, é claro, mas a gente não toca só rock também, né? A gente toca o rock, a gente toca o black music, né? Então a gente leva essa linha. Então o show fica bem eclético, Então, aí o pessoal gosta. Acaba todo mundo que está ali curtindo o som, acaba agradando todo mundo um pouquinho para cada um. Então sai todo mundo feliz. Então tá bom, antes do intervalo, vamos ouvir uma música com vocês? Claro. Com certeza. Qual? Oasis, Wonderwall. Today was gonna be the day, but I'll never phone it back to you. By now you should have somehow realized what I not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Black beat, the words on the street, in the fire when the heart is out. I'm sure I never wrote before, but I never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. I know the words had to roll winding. I know the lights where is there of finding. That they are my feelings that I like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me, and after all, you're my wonderwall. Today was gonna be the day, but I never thought back to you. By now you should have said. Mais de 1.000 imóveis vão ser construídos em Canoas para famílias que recebem até 3 salários mínimos. O projeto faz parte do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal e foi anunciado pelo Ministério das Cidades. Perdigão, que notícia boa. Notícia boa, né? Bom, você pode participar aqui do Conexão em facebook.com/UbraTVCultura. Pode mandar uma mensagem pra gente, ou se tu não tem Facebook, pode mandar também um SMS para 5192823806. Vamos dar uma olhadinha no trânsito em Porto Alegre mais uma vez pelo site Veja ao Vivo. A gente tem imagens aqui da Avenida Carlos Gomes, quase na esquina com a Anita Garibaldi. A gente pode ver um grande fluxo de veículos, aí sim na Carlos Gomes, diferente do que nós vimos na Avenida CES Brasil. Um congestionamento bastante grande, né, Dani? Inclusive pelo horário, né? Agora e sexta-feira também, né? Sexta-feira.
também pelo pessoas dia. voltando para casa, aí, então é bem isso. É verdade. Bom, há 20 anos, o Presídio Central foi palco do maior motim de sua história. 13 detentos liderados por Dilonei Melara promoveram uma rebelião e acabaram fugindo. Houve tiroteio e mortes. A perseguição só terminou na recepção do Hotel Plaza São Rafael, depois da negociação e liberação de reféns. De lá para cá, muita coisa mudou, inclusive a administração do presídio. Hoje se fala até na sua desativação por ser considerada uma casa prisional ultrapassada. E para falar melhor sobre o episódio, avaliar as condições das casas prisionais do Estado e o que se aprendeu com o caso, nós conversamos agora com os autores do livro que o Perdigão vai mostrar para a gente, O Negociador de Reféns, Coronel Rodolfo Pacheco e o jornalista Jason Silva. Obrigada pela presença no Conexão. Também está conosco o secretário estadual de Segurança, Ayrton Michels. Obrigada também pela presença, secretário. Eu começo perguntando para o Jason, como foi então a construção desse livro, né? Quanto tempo demorou, como foi a pesquisa para se chegar ao trabalho final? Bom, boa tarde a todos, boa tarde ao Perdigão, boa tarde ao Daniela e também a todos que estão nos assistindo em casa. É um episódio que ocorreu há 20 anos, que essa data se completou agora em 7 de julho de 2014, 20 anos do maior motim do Rio Grande do Sul, que foi no Presídio Central e mais precisamente no Hospital Penitenciário. Naquela época existia anexo ali, à cadeia propriamente dita, existia um hospital. E o que motivou, o que fez com que aquele motim existisse foi justamente que alguns presos simulassem doenças e conseguissem acesso a esse hospital, onde eles, enfim, tinham um menor nível de segurança. A partir disso, naquele 7 de julho de 1994, às 13h30 da tarde, os presos daí se rebelaram, presos internos e pacientes, assim chamados, eles se rebelaram e renderam 27 pessoas. A partir daí, então, Porto Alegre viveu de uma quinta-feira até um sábado, cenas de verdadeiro terror e até mesmo de cinema, assim, se a gente pudesse falar. Agora, coronel, seja bem-vindo. Com que situação o senhor se deparou quando chegou no local? Eram quantos reféns e quem eram esses reféns? Só para complementar. Boa noite. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Boa noite ao nosso secretário de Segurança, Ayrton Michels. Bem, eu, na época, servia como capitão no batalhão de polícia de choque, hoje batalhão de operações especiais, e que era muito próximo ao Presídio Central. E a gente tinha lá como um chavão bater o sino. Quando tocou um sinal sonoro, todo o batalhão se deslocou para o pátio interno e veio a notícia que estava ocorrendo uma rebelião no Presídio Central. Nesse momento, então, numa quinta-feira, em torno de 15h30 horas, nós nos deslocamos lá para dentro do Presídio Central e tivemos a confirmação, então, do motim, aonde, através do Hospital Penitenciário, presos se amotinaram, fizeram diversos reféns, em torno de 27, e assumiram aquele anexo que ficava dentro do Presídio Central. Que era o hospital, né? Que era o hospital, né? Que hoje isso não existe mais, graças a Deus. E a partir dali, então, há todo um trabalho de negociação, há todo um trabalho de envolvimento da segurança pública e do Estado como um todo, e que é criada uma comissão pelo Estado, e essa comissão passa a tratar com os amotinados. Agora, secretário, o senhor já estava na SUSEP nessa época. O que o senhor lembra desse episódio? Ou foi antes do senhor estar na SUSEP? Boa noite, igualmente. Boa noite, os componentes aqui da mesa. Boa noite. Os telespectadores desse programa. Não, eu na época eu assumi a SUSEP em 1999, no governo Lívio Dutra. Mas na época eu era promotor de justiça, né, aqui na região metropolitana, e obviamente acompanhei esse episódio pela imprensa e até através de algumas pessoas conhecidas que atuavam na época na SUSEP, eu tive, mas o meu acompanhamento não foi tão presente como o do Coronel Pacheco. O fato é que aquele episódio foi um marco, né? Eu diria que na história prisional brasileira, porque nós tínhamos inaugurado no Rio Grande do Sul
a fuga, a negociação com entrega de carros para presos. Isso ocorreu em 1987, foi a primeira grande rebelião que tivemos aqui com reféns. Depois, alguns outros estados tiveram rebeliões e também se negociava a entrega de veículos para a fuga. Todas depois viravam um desastre, né? Negociava uma coisa, a polícia não cumpria essa negociação, porque entendia que seu dever era perseguir, e todas resultavam terminavam de forma drástica. Com esse episódio aqui que ocorreu, que acabaram entrando até o Hotel Plaza na época, esse foi um marco. Nós não tivemos mais rebeliões com reféns, que me ocorre agora, que é no Rio Grande do Sul, depois disso. E no Brasil também não tivemos mais essa hipótese de negociar entrega de carros, né, com presos. Então, serviu aquele episódio, né, como um marco. Né? Então, nós temos vários marcos na história prisional brasileira, vários, mas pelo menos 2. Depois, se for o caso, eu me refiro a outro. Mas esse realmente foi um fato extremo. E importante dizer que naquele ano, né, uma exceção, não havia secretário de Segurança Pública no Estado. Né? O governo de então entendeu que as polícias ficariam diretamente subordinadas a ele. Né? Tanto que quem foi negociar, afinal, é o cabo, através, preliminarmente, lógico, na época, hoje Coronel Pacheco, foi o corregedor-geral do Poder Judiciário, na época aqui no Rio Grande do Sul, que acabou terminando a negociação lá dentro do Hotel Plaza São Rafael. Jason, o livro retrata outros casos também, né? Como foi a escolha desses casos? Bom, pois é, antes vocês tinham perguntado ali sobre como é que foi feito o livro, quanto tempo demorou. Pois é. Em torno de 1 ano de conversas com o coronel e pesquisas, inclusive nesse caso do motim do Presídio Central, a gente conseguiu acesso ao processo judicial do Dilonei Melara e de todos os amotinados. Então a gente teve acesso ao inquérito policial, a laudos periciais também, que, de certa forma, respondem algumas questões polêmicas da época, de algumas mortes que ocorreram, o protagonismo desse motim, se Melara realmente foi o líder ou se apenas foi circunstancialmente ligado. Mas o negociador de reféns, ele retrata 6 episódios importantes a partir da atuação do próprio Coronel Pacheco, que durante um período aí de 15 anos ele foi o principal negociador. Então a gente partiu desse relato dele e fez uma série de pesquisas, tanto em processos judiciais quanto jornais de época e diversas horas de entrevista. Agora, o que você aprendeu então com a narração desses fatos? O que a gente pode dizer que mudou na tua vida a partir do livro, agora, né? Bom, a partir do livro, acho que a gente pode falar mais do negociador, é que, por exemplo, o episódio do Melara de 1994. Quando eu pesquisei os jornais da época, enfim, existia uma série de personagens, né, ligados diretamente àquele episódio. Depois eu pesquisei jornais de 2004 e programas de rádio também pude ouvir, e eu reparei que sempre existiam os mesmos personagens eram ouvidos. E como eu já tinha entrevistado o Coronel Pacheco em outra oportunidade, eu reparei que justamente ele, a pessoa que estava ali a poucos metros de Fernandinho e de Melara no Plaza São Rafael fazendo as negociações, ou seja, tomando as decisões, essa pessoa ela não aparecia. Até chama a atenção uma das fotos que também me motivaram a fazer o trabalho, essa foto que ilustra do Genaro Joner, colega da Zero Hora. Justamente aparece em primeiro plano aqui o Coronel Rodolfo Pacheco com um boné no rosto. E esse boné no rosto, então, não identificava exatamente... Não mostrando totalmente o rosto. Mas essa figura anônima, diríamos assim, ela teve uma atuação fundamental naquela rendição ali, né? Certo. Agora, Coronel, naquela época, naquela ocasião, era possível invadir o Presídio Central? O que podia acontecer se essa providência fosse tomada? Perdigão, só complementar a pergunta anterior, um pouco mais... À vontade. Nós escolhemos 6 casos de situações diferenciadas. Né? Situações como foi um sequestro, que foi o caso da lotação. Depois nós pegamos um caso de Guaíba, onde ele mata um policial militar e depois se suicida na minha frente. Um esquizofrênico de Canoas. Como lidar, então nós procuramos trazer ensinamentos. Eu tenho 18 casos
de ocorrências com reféns. Então nós buscamos os casos diferentes para deixar alguns ensinamentos para os que vêm nos seguindo, né? Então nós tratamos de 6 mais casos. marcantes, né, coronel? Não que fossem os mais marcantes, mas eu digo assim que foram fatos de atuações diferentes em cada caso, né? Mas desculpe, eu gostaria que tu pudesse só me fazer a pergunta. A pergunta, João, se naquela ocasião era possível invadir o presídio central e o que podia acontecer se essa providência fosse tomada? Veja, disse no blog anteriormente que houve uma nomeação de uma comissão e que a pressão psicológica era muito violenta para cima dessa comissão. E que eu hoje descartaria totalmente a invasão do hospital penitenciário. Hoje. Há 20 anos atrás já descartava, continuaria descartando. Porque quando a gente fala de um hospital penitenciário, a gente imagina um hospital. Não, mas lá era um presídio, com o nome de hospital e internamente com enfermeiros. Mas é só grade e concreto. Com certeza, o derramamento de sangue seria muito maior do que teve as suas consequências posteriores. Agora, coronel, os sequestradores, eles exigiram carros para fugir, né? Tanto que um dos veículos foi um Passat, o que invadiu o Hotel Plaza, né? A estratégia era seguir esses veículos em fuga? Houve algumas tratativas que são fundamentais para nós entendermos, talvez, desdobramentos no futuro. Houve uma aceitação de liberar 3 veículos para a fuga desses amotinados, aonde nós da segurança pública entendemos, e sim, em dificultar algumas coisas para que, após essa saída do presídio central, a gente pudesse ter uma ação mais fácil, digamos assim, que foram veículos 1.0 e de 2 portas. Foram 3 Gols 1.0. Então, isso não teria dificuldade do sistema da segurança pública de acompanhamento desses veículos. Motor fraco, né? A questão do Passat foi o desdobramento posterior, já na última instância, que eles pegam esse veículo e dão algumas voltas em Porto Alegre, com a polícia perseguindo, e invadem o Plaza São Rafael, aonde, a partir dali, eu assumo as negociações. Secretário, o senhor sabe dizer há quanto tempo não há motins no presídio central? Olha, motins com reféns, o último que me ocorre, pelo menos desde 99, né, quando eu assumi a SUSEP. Depois fiquei fora um período, mas também estive no Departamento Penitenciário Nacional e acompanhava o sistema prisional brasileiro, praticamente todo. Não que eu me ocorre, não houve mais motim presidencial. Acho que o último foi realmente em 94. Teve algumas rebeliões, né, mesmo na SUSEP, no meu período, no início, teve 1 ou 2 rebeliões sem envolver preso. E não rebeliões gerais no presídio, uma determinada galeria, um determinado momento, concentrado, e coisas que se debelaram, negociaram, se resolveram muito rapidamente. Certo. Agora, Jason, quem quiser comprar o teu livro, né, onde ele já está sendo vendido? Aqui em Canoas ele já está sendo vendido ali no Shopping Canoas, na livraria que é a Mania de Ler, no térreo, e também na Casa do Estudante, daí que é no andar superior. E as pessoas daí elas podem também saber mais sobre o livro, até encomendar pela internet através do Facebook. E aí na nossa fanpage, que é O Negociador de Reféns. São 6 casos. O caso do motim de 94, o sequestro do Lotação 350, a invasão da Rádio Atlântida por um músico que queria tocar o CD dele, então ele acabou ameaçando o radialista, e outros 3 casos, 2 de Canoas e 1 de Guaíba. Tá certo, a gente já volta a falar sobre esse assunto. Eu quero agradecer a presença do Jason, que já vai nos deixar, mas será muito bem-vindo novamente. No próximo bloco a gente vai falar sobre a desativação do Presídio Central, mas antes, vamos de música com a banda Brazuca, vamos lá? Vamos sim. Well, sometime I got out by myself when I look across the water, and I think of all the things that I want to doing. Do you my hair open a picture? Since I come home, well, my
body up in a mess, and I miss you in the air. You and the way you like to dress. Watch you come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, yeah, yeah, Valerie, yeah. Valerie, I didn't have to go to jail. I put their holes all up a cell. Didn't get a good life, oh, oh, oh. I hope I get to K-10. I hope to find the ramen. I'll be so for you. And I around with shopping. And when you wear a tinted color, love your hair out of this air. I didn't have to be the... A Previdência Social vai antecipar benefícios do INSS para moradores de Barra do Guarita e Iraí. As duas cidades estão em situação de calamidade pública por causa da chuva no estado. Também é possível adiantar qualquer tipo de benefício previdenciário ou assistencial, com a condição de que o beneficiário faça o ressarcimento posteriormente. 14 mil pessoas estão desabrigadas no estado, Perdigão. É verdade. A inscrição para os cursos à distância da UBRA já está aberta. No site da universidade, que aparece na tela, você confere quais são as vagas disponíveis na modalidade. Também é possível saber qual é o polo da UBRA mais próximo de você. O prazo para inscrição é até o dia 20 de julho. O valor é de R$ 50. Eu quero anunciar que já está aqui conosco também o especialista em segurança e, na época do motim, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Estado, Marcos Rolim. Muito obrigada pela presença. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta para o secretário agora. Secretário, o senhor disse que não deixaria o cargo sem resolver o problema do Presídio Central, né? A gente sabe que até o fim do ano, de 60% a 70% dos presos serão realocados. O senhor considera o problema resolvido? Primeiramente, um abraço aqui, uma satisfação estar com o Marcos aqui. Um nome que é uma história na luta dos direitos humanos, não só do Rio Grande do Sul, mas no Brasil. Primeiro, eu não disse que eu deixaria o cargo, porque o cargo não é meu, né? O cargo é do governador. Portanto, mas eu disse realmente que, enquanto eu estivesse no cargo, a prioridade absoluta, né, a tarefa principal da Secretaria seria buscar uma solução para o Presídio Central. Isso nós estamos encaminhando, isso está encaminhado, né? Nós vamos chegar até, se o cronograma de obras for mantido, e tudo indica que sim, né, nós chegaremos a fim de novembro com aproximadamente mais 4 mil vagas aqui no entorno de Porto Alegre, porque hoje o Presídio Central está com 4.300 vagas, então talvez tenha lá 300, 400 presos ainda. E estamos também com concurso em andamento para mais 1.400 agentes penitenciários para suprir a demanda das novas casas prisionais que nós estamos construindo. Mas obviamente que a destinação daquele lugar ainda não está definida, né? Nós poderemos ali ou fazendo uma reforma absoluta nova, quando eu digo praticamente um novo presídio, para aproveitar aquele local. Ele é importante geograficamente, ele é extremamente importante para a logística e transportes de presos provisórios, que a comarca de Porto Alegre comporta mais de 1.000 presos. Seria o quê? Um local provisório? De presos provisórios, né? Essa é a primeira hipótese. E uma outra hipótese pode ser tornar aquilo ali também um espaço público de outra natureza, porque vai servir à comunidade. Mas isso nós poderemos, digamos, nos dar o luxo, lá no fim do ano, né, de tomarmos a melhor decisão, a mais adequada para o Estado e, consequentemente, para até o fim do ano, a sociedade gaúcha. Vai estar resolvido. Nós teremos 4 mil vagas no entorno de Porto Alegre. Agora, Rolim, tu acha que a desativação do Central é um caminho para a gente resolver a situação do sistema carcerário aqui no Rio Grande do Sul?
Olha, eu propus a desativação do Presídio Central, me lembro bem, no primeiro semestre de 1990. São 24 anos. De lá para cá, sucessivos governos assumiram, inclusive, essa meta de fechar o Central, de dar uma nova destinação para aquela área, enfim, e nenhum deles conseguiu. E por que nenhum conseguiu? Porque a demanda de encarceramento no Brasil é imensa. E há centenas, milhares de pessoas que são presas todos os dias no Brasil, e essas pessoas são encaminhadas para presídios que estão superlotados. E por mais que se faça esforço de construção de novas prisões ou novas vagas, essa demanda carcerária continua inalterada. O Brasil é a 4ª população carcerária do planeta. Nós temos mais de 500 mil de presos. Ao contrário do que as pessoas pensam, se prende muito no Brasil. O Presídio Central tem quase mais de 4 mil pessoas, isso é mais do que 40% da população dos municípios do Rio Grande do Sul, numa casa prisional superlotada. Então eu faço votos que o governo consiga fazer isso. Mas eu temo, pela experiência passada, de que os esforços sejam enormes e não se consiga por conta da demanda de encarceramento, que não é a culpa desse ou daquele governo, mas da legislação penal brasileira. Agora, Rolim, na época do motim, né, do Presídio Central, qual foi a tua atuação, né? Como foi e o que se aprendeu com o que foi feito lá, com a negociação? O que a gente pode ter tido como aprendizado? Eles queriam a tua presença na negociação? Sim, eu era o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia na época e tinha uma atuação bastante forte, intensa, nos presídios gaúchos, né? No Presídio Central, estava praticamente toda semana. E era uma época de muitos problemas no sistema penitenciário, muita denúncia, muitos casos de espancamento, de violência, de motim, de rebelião. Eu participei de muitas rebeliões, tentando intermediar, negociações, enfim. No Presídio Central, o que aconteceu é que os presos, ao começar o motim, eles exigiam a presença ou do juiz da Vara de Execuções Criminais, na época, Marco Antônio Bandeira Scapini, ou a minha presença. Eu estava em Brasília naquele dia, por acaso, acompanhando o governador Alceu Colares numa negociação em Brasília, que era do interesse do Estado. Acabei acompanhando quando fiquei sabendo, né? E cheguei à noite só. Do aeroporto fui direto para o presídio e só saí de lá 36 horas depois, né? O meu papel foi muito modesto. A minha presença ali na comissão de negociação foi basicamente a de insistir desde o primeiro momento na negociação. Isso é uma coisa muito importante. Eu tenho a maior satisfação de ouvir o Coronel Pacheco dizer agora aquilo que eu tenho dito desde aquela época insistentemente, que não havia nenhum sentido em se pensar uma alternativa que não fosse a negociação. É muito fácil para as pessoas sentadas na sua poltrona em casa dizer, negociaram, os caras saíram. Tinha 27 pessoas ameaçadas de morte, reféns. E ou se negociava ou se invadia a área para se resolver pela força. Essa solução da invasão foi discutida pela comissão. E, na época, o comandante do pelotão de choque, o coronel Renan Lacerda, disse claramente que se a Brigada Militar invadisse a área, seriam pelo menos 200 mortos. Pelo menos 200 mortos. Então, essa é a situação concreta. 200 mortos ou os carros, para os caras saírem com 2 reféns cada carro. Essa é a negociação que foi feita. Ela foi corretíssima. O que não foi correto foi a postura da Polícia Civil, ou de alguns policiais civis, não posso acusar a instituição como um todo, mas de alguns policiais civis que descumpriram o acordo, diante do qual haviam ficado calados, porque não tiveram coragem de contestar o acordo na negociação, na hora. Calaram e, na saída, perseguiram os amotinados, quando havia um acordo que era o seguinte, eles sairiam com os carros, largariam os reféns, e depois disso, então, aí é outro trabalho, outra história. Né, de capturar eles, né? A Polícia Militar tinha todo um plano, né, para monitorar a distância e para pegá-los, capturá-los, quando não houvesse mais refém nos carros. Mas esses policiais saíram tiroteando nos carros. Acertaram e deixaram paraplégico o diretor do hospital penitenciário. Foi de um revólver da polícia que saiu a bala que acertou o então diretor do hospital penitenciário, Claudinei. A certeza tem balística que prova isso, que não foi das armas dos amotinados. Um inspetor da polícia foi morto naquele dia, também não foi com um tiro de amotinados. A população de Porto Alegre foi exposta a um risco extraordinário por conta dessa irresponsabilidade, que, aliás, nunca foi apurada e punida pelo Estado. Então, essa circunstância é aquela que nós vivemos, né? E eu acho que... Estavam despreparados? Não, eu acho que não. Eu acho que havia, assim, ainda uma pouca experiência. O Coronel Pacheco, na época, estava iniciando o seu trabalho como negociador. O Estado não tinha nenhuma experiência acumulada de gestão de crise, né, prisional. Não havia Secretaria de Segurança Pública no governo Alceu Colares, uma opção equivocada, me parece, na época. Enfim, havia muitas coisas que nós aprendemos, e aprendemos também tentando acertar, né? Foram muitas lições, né, Coronel, que se tirou para hoje, para casos que venham a acontecer hoje, né, que a gente espera que não aconteçam, né? Eu acho que, dentro de um contexto do Estado, existem, cada pessoa tem a sua função. Nós temos 3 poderes. Né?
A segurança pública, ela se desenvolve muito nessa questão de gerenciamento de crise, principalmente após o episódio do Presídio Central. Eu, particularmente, já tinha feito um curso de pós-graduação em segurança pública pela PUC, onde tinha essa cadeira. Começo a militar sobre o assunto desde 91. Já tinha feito uma negociação anterior à situação do Plaza, por isso, quando houve a invasão do Plaza, eu sou determinado a assumir a ocorrência lá. E depois ela faz mais alguns cursos. O Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Segurança Pública, né, onde ela ministra aula para o antigo Mercosul. Então, todas as polícias do Mercosul vêm buscar doutrina aqui no Rio Grande do Sul. Eu busco depois, em 96, 97, conhecimento nos Estados Unidos e na Alemanha, e cada vez mais vai se fortalecendo essa doutrina dentro do Estado. A partir do episódio de 2000, que foi da linha 174 no Rio de Janeiro, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp, ela impõe doutrina para todas as polícias do país. E a Brigada Militar é contemplada como a que estaria à frente do curso. Então, eu posso hoje dizer que eu tive a oportunidade de dar aula para todas as polícias do Brasil sobre essa questão de negociação com reféns. Então, esse é um breve relato de como se fortalece no Estado aqui essa questão. Agora, secretário, o senhor acredita que há injustiça quando todas as críticas ao sistema carcerário aqui no Estado recaem sobre a gestão atual? Há responsabilidade de outras administrações? E essa cobrança que caiu sobre nossa administração no segundo, terceiro mês de início do nosso governo, né? Não há dúvida que a cobrança em relação à péssima situação do Central é legítima e natural. Mas houve, inclusive, com denúncia a órgãos internacionais e tal, que nós estamos respondendo, quando nós já na transição de governo dissemos que a prioridade número 1 da segurança pública do Estado era resolver o problema do Presídio Central. Nos últimos, os senhores mesmos lembraram aqui, eu fui superintendente da SUSEP no governo Olívio. Em 31 de dezembro de 2002, nós entregamos o Presídio Central com 85% dele absolutamente reformado. Lógico, um presídio na época com 2.000 presos, né, um presídio grande, mas naquela época o recurso era o que permitia. Fizemos reformas lá, fizemos alguns acréscimos para tornar um pouco mais digno aquilo, mas realmente com 85% dele novo. Com 1.950 presos aproximadamente. Pois nós voltamos 8 anos depois, o Presídio Central se tornando um personagem, né, nacional, em razão daquela CPI do Congresso, da Câmara, que houve em 2008, que colocou o Presídio Central como o pior do Brasil, de fato, maior, mas superlotado. Eu diria mais que o Brasil, toda a América Latina passou a ser o Presídio Central. De superlotação porque isso tem... O que nós temos de pior no Brasil são presos em delegacias de polícia, que nós temos em São Paulo, nós temos no Rio de Janeiro, nós temos no Paraná, nós temos em Minas Gerais. Aí é o que há de pior, porque aí são lugares onde cabem 50, 60 pessoas, com 250 pessoas em pé, que tem que se sortear, fazer sorteio para deitar um determinado período. Isso é o que tem de pior. E o Central, logicamente, que é muito ruim. Então, essa cobrança, se nos 2 governos anteriores ao nosso, durante 8 anos, se superlotou o Presídio Central, como, repito, de 2000 foi para 5.200 presos quando assumimos. Mas que dobrou, né? E nós declaramos e estamos tomando providências, estamos gerando vagas, né? E vamos resolver, de fato, o problema do Presídio Central de Porto Alegre. Por que não foi resolvido isso antes, secretário? Qual era a grande dificuldade dos governos anteriores? Houve um equívoco no país, né? Desde sempre. Se acha que se pode fazer direito penal, se pode fazer persecução criminal sem presídio, né? Ou com péssimos presídios ou com presídios superlotados. Os poderes judiciário, Ministério Público se equiparam enormemente nos últimos 30, 40 anos. Basta ver o que é o Presídio Central de Porto Alegre de 1958. É o único presídio de Porto Alegre.
O Poder Judiciário de Porto Alegre, o Ministério Público, hoje, o Poder Judiciário, em 1970, era o prédio ali na frente da Praça da Matriz, né? Era aquilo. Hoje são inúmeros, hoje o potencial de pessoal, de recursos dessas instituições aumentou enormemente. As polícias, né, embora não tenha aumentado muito o efetivo, em termos de qualidade técnica, de viaturas, etc., melhoraram muito também. Então, tudo isso acaba revertendo dentro da sistemática penal e estrutural do nosso sistema repressivo no Brasil, convergindo para o presídio. E no Brasil inteiro se descuidou disso, basicamente por duas razões, né? Quer dizer, alguns governos acham e achavam que presídio tem que ser um lugar e que preso tem que pagar daquele jeito mesmo, não pode estar superlotado, não, como eu vi de alguns secretários já, que, bom, o meu problema no presídio não é a superlotação, o meu problema é se foge ou não foge lá de dentro. Se não foge, para mim está tudo bem. Agora, e nesse princípio, o Central estaria muito bem, porque não tem fugido gente, né? Agora, esses presos, eu gostaria que o senhor repetisse, o senhor até já falou no começo, para onde que eles estão sendo levados, né? Bem, vamos começar aqui pela nossa cidade, Canoas, né? Nós temos uma parceria com o município de Canoas, porque o município de Canoas tem uma visão de segurança pública completa, né? Aqui tem que se fazer essa referência, e a partir, inclusive, do então ministro, hoje governador do Estado, que criou esse conceito de corresponsabilidade entre municípios, Estado e União na questão de segurança pública, um dos primeiros municípios no Brasil que adotou esta nova função, essa nova tarefa, junto com a União, junto com o Estado, foi o município aqui de Canoas. Então, o município de Canoas investe muito, é sabido, né, o êxito aqui do projeto Guajuviras, que ainda onde o recurso do Pronas, território de paz do Guajuviras, agora aqui também, ali na Matias Velho, e o prefeito, né, a prefeitura daqui, entende corretamente que sem investimento prisional, né, sem adequado cumprimento de pena, não é possível qualquer possibilidade de se fazer adequadamente segurança pública. E aqui nós estamos construindo, né, estamos em obras, previstas para terminar em novembro, já praticamente pronto, 2.800 vagas, mas com uma contrapartida, uma exigência da prefeitura. Nós vamos construir pavilhões de trabalhos, pavilhões mesmo, né? Não são apenas espaços dentro do presídio, para que já em grupos que existem entre a prefeitura, a SUSEP, junto com forças produtivas aqui da cidade, fornecer emprego para esses presos, para aqueles que saem do presídio. Então aqui nós vamos fazer uma tentativa de cumprimento e vamos, de fato, consumar isso, né, já que há essa parceria, de cumprimento que diz a Lei de Execuções Penais, né? Claro. Tornar o presídio um lugar digno para cumprimento de pena, porque presídio nós temos que convir. Presídio, por definição, é um lugar ruim, sempre vai ser. É um lugar que priva as pessoas de liberdade. Mas tu pode torná-lo digno e adequado para a sua finalidade, que é um cumprimento de pena, com possibilidade de estudo, com possibilidade de trabalho. Né? É isso que nós estamos construindo, 2.800 vagas em Canoas, nós temos mais 300 terminando aqui em Venâncio Aires, 672 vagas que estamos construindo um presídio aí com recursos federais em Guaíba, e mais 2 anexos aqui para 500 presos encharqueados em Montenegro, que dá essa... Alguns municípios não quiseram, né, secretário? Nós temos vários municípios, né, que a sociedade, na verdade, não quer, ela quer punição, né, mas ela não quer o presídio, ela nem quer que os passíveis de punição da comunidade dela sejam presos naquele lugar. Mas isso também está mudando, né? Nós temos hoje várias. Eu acho que partiu muito desse exemplo de Canoas, né? Isso os outros prefeitos têm observado isso, e nós já temos prefeituras que querem sim presídios nos seus lugares. Agora, Rolim, na tua opinião, construir presídios seria uma solução? O que é o grande erro, então, do sistema prisional, a grande falha do sistema prisional brasileiro? Olha, a gente pode tentar construir presídio como vem fazendo há mais ou menos 100 anos no Brasil, né? São Paulo construiu, nos últimos 10 anos, dezenas de presídios. É impressionante o investimento em São Paulo em presídios. O que aconteceu é que eles foram rapidamente superlotados. E também tem falta de vagas lá, né? Então, o problema todo é a demanda de encarceramento. São as leis penais brasileiras que punem com a prisão praticamente todos os crimes. E o que acontece no Brasil é que nós estamos mandando uma massa de presos para as cadeias, basicamente por tráfico de drogas. É o tema central das prisões. Prisões que não produzem nenhum efeito no combate ao tráfico,
Porque você prende a pessoa que está traficando na rua, 10 minutos depois tem uma fila para ocupar o lugar dele, então tu não atinge o tráfico, essa prisão, mas tu organiza essas pessoas em facções criminais dentro dos presídios, que são horrorosos, que são péssimos, que os presos ficam abandonados e eles se organizam em facções, até para sobrevivência. Então nós estamos organizando o crime. Os usuários? Sim, nós estamos organizando o crime. O Presídio Central é um lugar, por exemplo, o Presídio Central hoje de Porto Alegre é um lugar onde se vende droga e se consome droga abertamente, lá dentro. Os presos vendem, de bandeja. Então é uma forma estranha de combater o crime. Né? O que nós fazemos no Brasil... Acaba sendo uma grande escola. É uma escola de formação e de organização do crime. Nós ampliamos a prática criminal a partir do encarceramento em massa. Então, ou se enfrenta... Agora, para enfrentar isso, tem que ter coragem. Porque o simpático na opinião pública é falar o seguinte, vamos prender todo mundo. E bandido vai para cadeia e coisa e tal. A gente vai ver o seguinte, o sujeito pratica homicídio, que é um crime gravíssimo, e dificilmente está na cadeia. Desses 4 mil que estão no Central hoje, tu vai encontrar pouco mais de 100 cumprindo pena por homicídio. Mas tu tem 40%, 50% por tráfico. Então o tema é enfrentar as distorções do nosso modelo. É um modelo que organiza o crime e que piora o crime no Brasil. Ou se enfrenta isso, e para isso tem que acabar com a demagogia e fazer política pensando em resultados, né? Ou a gente vai acabar criando aquilo que a gente não quer. Coronel, por favor, está pedindo a palavra. Não, fazer um apanhado das duas falas. O Presídio Central é um mal necessário, não dentro das realidades de hoje, porque o presídio tem que atender todas as questões de encaminhamento de flagrantes. Então nós vamos ter, sim, que ter um presídio em Porto Alegre. Não com a população carcerária, porque tem muita gente que está lá dentro que não deveria estar, porque o presídio é para atender quem não tem ainda a pena. Para isso, tem as penitenciárias, para cumprir julgado, a pena. Né? Claro. E aí um outro problema que eu gostaria também de trazer, veja como isso é um assunto muito complexo e é assunto que nós teríamos muito tempo para discutir. Eu tive 3 anos de diretor de presídio, da PASC Encharqueadas e da PEG, e propus, eu vou tentar exemplificar rapidamente, várias empresas procuram fazer os PAC dentro dos presídios. Mas isso, às vezes, não é muito para ajudar, não, o preso. É porque daí ele tem o seu benefício de não pagar alguns impostos, alguma coisa, e faça uma proposta para qualquer uma dessas empresas, que depois, quando o preso sair para o semiaberto ou para o aberto, para ele ir lá trabalhar na empresa dessa pessoa. A maioria não quer. Então sai essa leva de presos que cumpriram com a sua pena, que pagaram o que tinham que pagar e vai arrumar, vai disputar emprego aqui na fila com outros mais 10, mais 12, mais 15 e diz que ele, por os últimos 5 anos, ele foi preso. Para ver se dá um emprego para ele. Então vejam como a situação é bem mais complexa que a gente levanta. Bem complexo, até o horário do nosso programa já está acabando, a gente agradece a presença de vocês. A gente tem 30 segundos de considerações finais, podemos começar pelo secretário, por favor. Pois não, eu agradeço a oportunidade, especialmente de estar na presença de 2 pessoas, né? Amigos também tão ilustres, e dizer que nós estamos encaminhando, né, a questão do Presídio Central, e todas as colocações aqui têm procedência, né, nós de fato nós temos uma legislação, esse tema, por exemplo, da droga, nós temos que discutir, né, o Brasil tem que discutir isso, aliás, qualquer sociedade civilizada tem que discutir isso de forma muito profunda, porque nós estamos encarcerando, como disse o Rolinha, em torno de 40% dos presos são pequenos traficantes de drogas, sem nenhum efeito positivo para o combate à criminalidade. Deixar isso muito claro. Você prende 10 hoje, em 2, 3 horas já tem 10 no lugares dele. Eu quero que a sociedade entenda que não se está aqui querendo, não se é a favor do consumo de droga. Mas nós temos que discutir um enfrentamento que já passou do trágico, já está entre o trágico e o ridículo, porque ele não tem, de fato, nenhuma eficácia. Mas, enquanto tiver a legislação, nós temos que propiciar lugares, né, com a mínima dignidade possível para que as pessoas cumpram pena. E acabar, de fato, com o Presídio Central, e esse governo fará isso. Obrigado. Agradeço o convite, agradeço também de poder desfrutar da companhia de 2 pessoas que dominam esse assunto, mas não poderia de finalizar, né, pedindo que as pessoas leiam o livro Negociador de Reféns. Inclusive esse aí é meu, né? Porque já estou sabendo. Aqui eu trago um resumo de 15 anos de experiência
né? E são histórias que atraem e servem também para uma doutrina policial. Além de trazer ensinamentos para a comunidade em geral, traz para os policiais da área da segurança pública doutrina sobre essas questões. Porque também coloco os meus erros. Eu cito erros que cometi durante essa trajetória. Rolim? Muito bem, queria só agradecer o convite e também a oportunidade de estar aqui conversando com duas pessoas sobre temas tão importantes, né, e que têm a sua história, a sua capacidade, enfim, nessas questões. Quero também parabenizar o Coronel pelo livro, e estou louco para ler também, e dizer o seguinte: eu acho muito importante que a gente possa produzir textos dessa natureza que envolvem uma concepção de policiamento a partir da aposta na inteligência. Muitas vezes no Brasil se considerou que a tarefa de policiamento tem mais a ver com a violência, com a brutalidade, com a resposta agressiva, enfim. E na grande maioria das vezes o que se espera e o que se deve esperar da polícia é uma resposta inteligente. A negociação é, via de regra, uma resposta inteligente às situações de crise aguda que seriam muito maltratadas se fossem abordadas com a força. Eu quero deixar aqui, né, o nosso convite para que vocês voltem ao Conexão. A gente sabe que esse assunto é um assunto muito vasto, tem muito ainda o que ser falado, e quero a palavra de vocês, de que vocês voltarão para a gente falar mais sobre isso, tá certo? Muito obrigada pela presença. Muito obrigado. E agora, antes de finalizar o programa, vamos de música. Mais uma música com o Brazuca, a Juliana, e também o Mano Zé. Qual o contato para quem quiser agendar shows com vocês, saber da agenda? Então, é só entrar na nossa página, Banda Brazuca, com ZIK, curtir de preferência. Claro. Precisa encontrar sempre a nossa agenda lá, do mês, da semana. A gente está sempre atualizando novidade também na nossa página direto. E contato, já tem na nosso tela. Número na tela aí para todo mundo ver. Isso aí. Vamos lá, o Conexão fica por aqui, né? Então vamos fazer uma música do Creedence para homenagear. Até Conexão segunda. Fica por aqui, até segunda-feira. Um bom final de semana. Não perde a reprise de amanhã, às 5 horas. You want how I knew, but you're playing too many blue. Between the guys I knew before, between our two guys and then the love more. I don't need that surprise I might see, yeah, when I found out yesterday. Oh, that I heard it through the grapevine. How much longer want you mine? Oh, that I heard it through the grapevine. How much longer about to lose my mind, honey, honey, yeah.